Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer esse vídeo para o primeiro experimento na área prática proposto pelo professor Sérgio Tavares para a disciplina de eletroeletrônica dos cursos de engenharia. Tanto as aulas teóricas quanto os experimentos propostos foram desenvolvidos para que vocês possam executá-los em sala de aula e eventualmente na casa de vocês, acompanhando o vídeo. E, claro, estamos à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Como é que é o experimento de hoje? Experimento número 1. Nós vamos falar sobre resistores. Nós vamos utilizar o ohmímetro. O ohmímetro é um equipamento que está dentro do multímetro. O multímetro são aqueles aparelhos que vocês devem ter adquirido. Tem vários modelos. Olha, eu tenho esse aqui, é meu, muito antigo. Esse aqui é um multímetro digital. Nós temos aqui um outro multímetro também, já um pouco mais modernoso aqui, tem mais recursos. Multímetro é um equipamento, a própria palavra já diz, dentro dele tem outros equipamentos. Então, no nosso caso aqui, nesse multímetro, tem o ohmímetro, que vai trabalhar com as resistências, resistores. Temos o voltímetro, que vai trabalhar com as tensões, o amperímetro. E ainda falei continuidade, que é uma coisa muito importante para nós aqui. Ó. Aqui tem um alicate amperímetro, que é também um multímetro, e ainda tem esse alicate aqui que a gente vai, logo o professor vai apresentar para vocês, tá bom? No mercado existem vários tipos de multímetro. Existem aqueles clássicos, né, que provavelmente vocês devem ter adquirido, que a maioria da turma eu já vi que adquiriu, que é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui, fechar aqui para vocês. Opa, cancela aqui, fecha lá. Ó, então esse aqui é um multímetro que eu vi na sala. Muitos de vocês adquiriram esse equipamento aqui, tá bom? Então esse é um multímetro baratinho, mas ele tem aquelas atribuições que nós falamos. Ele tem a parte do ohmímetro, que é o que a gente vai usar, o voltímetro, a corrente contínua, a corrente alternada, o amperímetro e outras funções muito importantes para nós aqui, tá bom? A gente sabe que no mercado existem vários modelos, e na verdade os multímetros mais antigos, às vezes é uma questão também de preferência do uso profissional. Para cada situação você tem um equipamento adequado. Então eu tenho aqui algumas imagens que mostram para vocês aqui, ó, por exemplo, aqui você tem uma série de multímetros que são, olha, o mercado é cheio. Esses aqui são multímetros analógicos. Nós temos ponteiros aqui e as escalas que estão aqui todo embaixo desse ponteiro. Então você tem desde a parte de ohmímetro, a parte do voltímetro, multímetro. Então tudo baseado numa arquitetura que envolve, o professor Tavares vai falar para vocês, mas é um eletromagnetismo acontecendo aqui. Nós temos aqui uma série de circuitos que transformam o sinal que você lê aqui nas escalas e nas unidades que você pretende trabalhar, tá bom? Então esse aqui é um analógico, que são os primeiros multímetros, muito utilizado ainda, ele tem toda uma justificativa para a existência dele, tá bom? Então nós temos, mas por acaso, eu tenho aqui o nosso que nós estamos utilizando, ele é digital. Para o entendimento do que nós vamos fazer é mais que suficiente, até fica muito evidente o valor, né, mais simples de utilizar. O que mais que nós temos também, muito importante? Ao lado aqui do multímetro tem essa protoboard, que é algo também que tem vários modelos no mercado. Eu tenho algumas pequeninas aqui, olha. Essa aqui é uma pequena protoboard. Nós temos nas cores diferentes. O próprio nome já fala em inglês, né? Placa de prototipagem, protoboard de protótipo e board de placa. Na área de eletrônica, na área de componentes eletrônicos. E também, assim como o multímetro, você tem vários modelos no mercado. Aí você tem uma disposição, uma gama enorme de placas, de protoboards que você pode utilizar para os seus experimentos. Deixa eu ver umas imagens que eu tenho aqui. Eu preciso buscar aqui na outra tela. Aqui estão, ó, veja, vários modelos de protoboard. Todas têm mais ou menos, acredito que foi especificada para vocês, foi essa aqui, olha. Que é um pouquinho maior do que aquela que eu estou utilizando aqui para atividade com vocês. É bom até que a gente não fique exatamente com a mesma coisa, porque quando a gente fala em elétrica e eletrônica, os componentes, às vezes a simbologia, você tem a mesma simbologia, mas os componentes são os mesmos, evidentemente, mas muda a arquitetura, né? Então, quando a gente fala um circuito, uma placa de prototipagem, olha quantas possibilidades você tem. Todas têm essa mesma, veja aquela que eu mostrei coloridinha aqui,
ela serve para que você, no desenvolvimento dos seus circuitos, nos seus experimentos, você tenha uma certa flexibilidade e confiança, né? Porque ficar manipulando o componente eletrônico com a mão não é bem-vindo, porque você pode interferir, você pode oxidar, você pode perder a qualidade do sinal, pode inclusive danificar os componentes, tá bom? Então eu vou falar um pouco de como funciona aqui a protoboard e também como funciona o multímetro, que é o nosso escopo aqui de hoje, né? Então vamos lá, eu vou colocar a imagem da câmera, que eu estou perdido, que tem muitas imagens aqui, muitas telas, estou perdido com muitas telas. Onde está a tela da câmera? Hello, onde está? Acho que está aqui, não está aqui. Onde está a câmera? Achei. Cadê? Não. Deixa eu procurar aqui. Onde está a câmera? Aqui está a câmera. Achei. Muito bem. Então, nós temos aqui, isso aqui é ao vivo, a minha mão está aqui, dá para ver, né? O multímetro e ao lado temos a protoboard. Eu vou explicar aqui com o mouse, mas talvez eu faça aqui um pequeno exercício aqui, ó. É uma placa que você conecta os componentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um resistor que está já dobrado para colocar na protoboard. Dependendo de como você colocar, ó, se eu colocar essas linhas, aqui são linhas, ó, vamos pensar nessa barrinha aqui, ó, nesse lado só, tá? Aqui você tem linhas e você tem colunas. Esta linha, todos esses conectores é a mesma linha. Como assim? Olha, eu tenho aqui duas barrinhas. Eu vou colocar uma barrinha na primeira linha. Coloquei. Devem estar vendo, vai barrinha, lá um pedacinho de metal, condutor de eletricidade. E também vou colocar na primeira linha. Então veja aqui, esta mesma linha, se eu colocar aqui o multímetro, nós temos um multímetro. Na primeira função que eu queria mostrar para vocês, olha, é continuidade. Continuidade, se você quer saber se um fio está quebrado ou não, seria a primeira explicação, mas quando a gente fala em placa eletrônica, se não está rompida a placa, se você não conectou um fio errado, então você consegue identificar se está passando ou não corrente sobre um determinado componente, tá? Então o que eu quero saber? Eu quero saber se este conector aqui, esse barrinho aqui, é o mesmo que esse. Se eles estão conectados entre si. Eu quero provar isso para vocês. Como é que eu faço? Eu venho aqui no nosso multímetro, que está na posição de desligado. Vou virando gentilmente, sempre muito delicado, né? Não pode virar rápido as coisas, que são baratinhos, né? Olha, aparece esse símbolo aqui, que tem um diodo, que é esse símbolo pequenino, e tem um buzzer, que é esses risquinhos que estão aqui. Eu vou fazer silêncio, preste atenção. Fez um barulho, né? Pi! É que dentro desse multímetro tem uma bateria que está gerando uma tensão aqui, uma baixa, que quando encosta no outro, ele avisa, ó, fechou o circuito. Então o que a gente espera? Que quando eu colocar essa ponta de medição aqui nesta ponta, tem que fazer o barulhinho, tem que fazer o mesmo, tem que dar continuidade, né? Vamos ver se está dando continuidade. Ó, deu. O que significa? Ó, vocês estão ouvindo o barulho? Por quê? Porque elas estão conectadas entre si. Então as linhas são conectadas entre si. Apenas esse pedaço aqui. Esse aqui é a mesma coisa, só que esse pedaço, essa linha é até aqui e essa aqui é outra linha. Agora, se eu colocar aqui em outra linha, né? A linha que eu estou falando são essas aqui. Não tem contato, ó. Tudo bem? Então aqui não tem sinal. Agora, a protoboard, ela é feita, então, vamos colocar um resistor para fazer a medição, para a gente entender como é que funciona. Ó. Então o resistor, o que eu vou fazer? Eu vou medir a resistência ohmica entre as partes. E o resistor é um componente que não tem sentido, né? Ele tanto faz a medida de lá para cá, é um resistor, a resistência vai acontecer dos dois lados, dos dois sentidos. Então não importa se eu colocar assim ou assim. Então eu vou colocar numa linha essa perninha. E na outra barrinha ao lado, que é aqui, ó, eu vou colocar. Não precisa estar alinhado. Posso até colocar de lado, até para a gente não ficar fixo essa imagem. Ó. Então ele está espetado nesta linha toda, uma perninha do resistor. Eu vou até me inclinar para melhor ver a imagem. Olha. Deixa eu sair de cima aqui. Então esta linha aqui está conectada a esta barra e esta linha está conectada a esta barra. Então, por que é importante o protoboard? Para eu não ficar segurando com meus dedos os terminais.
Então agora, como a gente está ali no resistor, já não vai fazer um barulho, né? Porque ele já é um resistor. Daqui a pouco a gente continua. Deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês. Isso aqui foi para mostrar como é que fixa aqui. Agora, se nós colocarmos o resistor, ou essa barrinha aqui, esses pedacinhos aqui, nós temos duas linhas, que eu vou chamar de colunas, porque linhas está nesse sentido aqui horizontal, no sentido vertical. Essa que está positiva e negativa seria as linhas laterais da protoboard, assim como essas aqui também. As linhas laterais, elas estão conectadas pela linha, pela coluna, não pela linha. Como assim? Olha, esse aqui, se eu colocar de lado, do lado dele, olha, ele não está conectado. Eles estão na mesma linha, mas eles são conectados pela coluna. Então, esse não está conectado com esse, nessa posição, nessa lateral da protoboard. Ele está conectado nesta linha. Aí sim os dois estão conectados. Essa parte utilizada, vocês vão ver logo logo, quando a gente tiver que alimentar o circuito com uma fonte. Inclusive, nesse modelo de protoboard que eu tenho aqui, já está sugerindo para a gente que a parte de tensão, VCC, a gente coloca aqui no positivo e o ground ou negativo a gente coloca aqui nessa parte que está com negativo, tá bom? A gente vai ver logo no futuro, mas hoje a gente vai trabalhar com essa parte aqui. Então, linhas que se conectam e colunas independentes, tá bom? E por que tem vários? Porque às vezes você tem um componente no mesmo ponto que o outro, então você precisa ter, por exemplo, nós temos o resistor aqui. Se eu tiver um outro resistor, está aqui na minha mão, que no circuito proposto ele é a continuidade, então você não precisa, você liga aqui do lado, olha, ele já é como se estivesse conectado com essa parte aqui, entendeu? Então você consegue fazer um circuito usando essas possibilidades de contato, sem precisar soldar, sem precisar enroscar uma perninha na outra, não, um contato com o outro. Bom, agora vamos começar com a atividade proposta. Vamos ver como é que funciona o ohmímetro do nosso multímetro. Como eu falei para vocês, eu vou usar exemplos aqui, ó. Tá vendo aqui o símbolo ohm? Né? Aqui nós temos aqui o ômega, que é o símbolo da unidade ohm. 200, essa escala aqui, 200 ohms, 2000 ohms. Né? Aqui você tem 20.000 ohms, que é 20K. Talvez a câmera não esteja mostrando direito, eu posso até mexer um pouco aqui. Ó. Não vai melhorar muito mais que isso, não. Mas aqui tem 20. Aqui é 200K. Quando a gente fala 200K, é 200.000 ohms, né? Porque cada K é 1000. Aqui é 2000K. Então você começa, a escala é essa aqui. Então no nosso exercício, a gente vai ver logo logo, vamos primeiro falar do multímetro, mas logo logo a gente vai precisar indicar qual a posição que está o cursor. Eu inclusive vou colocar aqui uma marquinha para a gente ver que o cursor é a ponta que está, porque a câmera não está mostrando direito. Então essa setinha que eu estou pintando, ela está apontando agora para o 200 ohms. Então isso aqui é a parte que nós chamamos de ohmímetro do nosso multímetro. Aqui é a tensão contínua, volts. Aqui é a tensão alternada, também é unidade de volts, no entanto é alternada. E aqui corrente, tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso... Hoje o experimento vai ficar restrito a essa parte aqui. Então qual que é o exercício? Eu já coloquei aqui um resistor. Aí, a gente vai lembrar, eu vou reduzir um pouco a tela aqui, e vou buscar a aula do professor, ele já colocou pra gente, ele deixou bem organizado aqui, olha. Então se eu buscar aqui na teoria que foi dada, que é muito importante, todo o trabalho, todo experimento em laboratório, é importante que a gente tenha o treino na teoria. Tem que ter tido a aula e ter entendido a teoria, ter estudado a teoria para que a parte prática fique bem compreendida. E vocês vão lembrar que, entre tantas informações que foram passadas, existem os códigos de cores dos resistores, que é uma forma do você poder identificar qual é a resistência, qual o valor de resistência de cada um desses componentes, apenas com cores. Então aqui, de uma forma engenhosa, a gente tem aqui uma tabela. Vou pegar esse resistor que eu coloquei aqui para vocês, eu vou pegar a câmera, eu vou trazer mais para perto, voltar a imagem da câmera aqui. Se eu acho, que eu sempre me perco com essas imagens. Onde estamos? Aqui está. Ó,
Eu vou tentar achar o foco aqui, acho que dá para ver, ó. Nós temos aqui as cores que eu estou trabalhando com o meu resistor aqui, olha, ela tem. Eu peguei alguns resistores que provavelmente não são os mesmos que o professor colocou para vocês. Eu peguei uns que eu tinha. Inclusive, eu tenho um trabalho grande para fazer, ó, porque eu não sou tão organizado. Inclusive, eu não sou engenheiro nem engenheiro eletrônico. Então, eu sou um simpatizante da causa. Olha os meus resistores, olha a bagunça que eu tenho para arrumar. Então, como é que eu vou arrumar? Fazendo isso. Como assim? Primeiro identificando aqui. Então, eu estou vendo, ele tem uma linha azul, depois ele tem uma linha verde, depois ele tem um círculo vermelho, e por último tem aqui um dourado. Então, na teoria, vocês viram, vamos voltar para a teoria que está aqui, ó. A teoria diz pra gente que, pela codificação, o primeiro que eu vi aqui, o meu aqui, é azul. Então é azul, então o valor aqui é 6, olha. Depois, eu tenho aqui a cor, eu estou na dúvida se é cinza. É cinza. A cor que eu tenho aqui é cinza. Vocês não estão vendo direito na câmera, mas é cinza. Então, se eu tenho azul no primeira faixa, na segunda faixa é cinza, eu tenho 68 alguma coisa. Depois vem o multiplicador, ou seja, se vai ser 68.000, se vai ser 60 ohms. O terceiro faixa, que é esse aqui, olha, no meu caso ela é vermelha. Então a vermelha aqui que eu tenho 68.2, né, 682, então 682, se eu olhar aqui, o 682 vai me dar quanto? Vai me dar 68K, 68.2K. Vamos ver se é isso mesmo? Ohms. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui meu resistor. Deixa eu botar a imagem aqui, para a gente poder ver. Conectei meu resistor. Não falei do último anel aqui, que é a tolerância, a gente vai falar logo. Deixa eu ver se eu melhoro a imagem aqui para poder visualizar melhor. Bom, esse é 68 eu estou falando, né? Então, tanto faz o sentido que eu vou ler. Eu coloco aqui na escala, eu coloquei em 200, né? Se eu estou falando 68 ohms, 200 vai dar para ler, ó. Não leu. Não leu. Ah, professor, então o que aconteceu? Vocês vão entender o que aconteceu. Por isso que eu fiz isso de propósito, ó. Vai começar a ficar... Ó, olha que interessante. Então, esse aqui, ó, é o multiplicador. O 200 aqui. Vamos voltar na tabela, porque aí agora vocês entenderam o que significa esse aqui, o terceiro aqui, ó. A terceira faixa, número 2, ela diz o seguinte, que é o fator de multiplicação por 100. Então, era 68.2 vezes 100. Então, quanto que a gente tem aqui? 68, o quê? 68K. É o que eu tenho aqui. Então, esse é um resistor de 68K. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. 6. Então, ó, eu tenho aqui primeiro. Eu tenho até uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Olha que interessante. Também tem a minha aqui, ó. Que tem. Então, ó, a minha tabelinha, ó, a primeira cor que nós falamos é azul. Olha que interessante. Azul. A segunda cor que ela apareceu lá, ela é o cinza. Então, vem aqui na minha tabelinha. Marrom não, é cinza. Cinza, 68 já apareceu. E aí, a terceira é o multiplicador. Vermelho, ó. Então, deu 6.800 ohm, que é 6,8K. Deixa eu ver, 6,8. Então, você vai ter 6.800 ou 6,8K. 6,8 com 1.000. Dá para entender aqui? Aqui é o multiplicador, eu estou com 2, porque é vermelho. Então, a faixa de leitura, se eu tivesse colocado no 20K, não ia dar. Deixa eu ver aqui, ó, se vai dar aqui. Não deu, ó. Não deu para ler o valor. A escala não está amplificada. Então, eu ponho aqui, no fator de multiplicador aqui, eu vou ter o quê? Olha lá, e foi, ó. 67,9K. Não é 6,7, é 67,9K. E veja que está oscilando, né? Então o valor aqui é 67,9K, que é isso muito importante.
Porque a gente está esperando 68K, mas ele está dando 67,9, que é aquilo que o professor explicou para a gente. Uma coisa é o valor nominal, outra coisa é o valor nominal é aquilo que você leu na tabela aqui, outro é o valor medido. O valor medido está dando um erro, uma porcentagem de erro. É essa porcentagem que precisa ser indicada na tabela do exercício. Então vamos fazer outra medição aqui. Então esse aqui, 69,66. Deixa eu medir de novo. Na hora de mexer com o componente, toma cuidado para não estragar, não dobrar muito próximo do próprio componente, que às vezes é mais frágil. Aqui você não vai poder utilizar quando for necessário. Então, dobra numa situação que fique confortável, mas que não estresse o arame aqui. Vou medir de novo. Ó, então eu estou medindo 67,8 aqui agora. 67,8, ela está entre 20K e 200K, que é o valor que a gente está lendo. Tudo bem? Então aqui, ó, 67, agora 0,9, depende um pouco também da qualidade do aparelho. Eu vou anotar aqui para efeitos de cálculo, vou botar 67,9, ou seja, o nominal era 68, aquilo que a tabela de cores nos falou, e o que nós medimos foi 67,9. Muito bem, então vou tirar, vou colocar outro resistor. Então o exercício começa como? Primeiro a gente pega o resistor, identifica pelas cores. Eu tenho minha tabelinha aqui, o professor também deu uma tabelinha para vocês. É muito importante ter essa tabela, e não precisa decorar, ajuda, porque mas com o tempo vocês vão trabalhando. Uma informação que eu não falei e vou falar agora, o primeiro algoritmo, primeiro e segundo, eles são os valores. O terceiro é o fator de multiplicação, né? Quanto que ele multiplica. E por último, você tem o que? A tolerância, o quanto que é o erro dele. Ou seja, esse cara aqui, ele tem de tolerância, o erro dele aqui é isso aqui, é que cor que é? Esse aqui é um dourado. O dourado, deixa eu ver se é um dourado mesmo, é um dourado ou um marrom. Tá difícil de identificar aqui. Acho que é um dourado. Se for dourado, ele tem um erro de 5%, mais ou menos 5%. Então, mais ou menos 5% sobre o valor nominal. Ou seja, se ele é 68, é 5% acima e 5% abaixo de 68. Vocês vão ter que colocar esse valor na planilha de vocês, tá bom? Então, é muito importante ter essa visão sobre isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, já fizemos o 68. Vou pegar um outro aqui, curioso, bem conhecido. Nosso amigo aqui, deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Onde estamos aqui, está aqui a imagem. Ó, peguei aqui um outro resistor. E eu estou vendo que ele tem o primeiro anel, ele é marrom. Eu vou pegar minha tabelinha que eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui. O primeiro anel é marrom. Eu não sei de cabeça. O segundo anel é preto. 10. E o terceiro anel é laranja. Vamos ver, ó, laranja. Laranja deu, o numeral aqui deu, primeiro anel, primeiro valor, primeiro algarismo é marrom, que é 1. O segundo deu 0, 10. E o multiplicador é 1000 aqui, 3 vezes, número de 0. Então, 10.000. 10.000 o quê? 10K. Este objeto aqui, esse pequeno resistor, é um resistor de 10K. Vamos ver se isso é verdade? Então, agora que eu identifiquei, eu podia ter identificado com a minha tabela ou identificado aqui com a tabela do professor que está aqui, ó. Então, vamos olhar aqui, ó. A primeira eu falei para vocês que era marrom. Cadê? Onde estamos? Marrom. 1. O segundo nós falamos que é preto, então o segundo é preto. 1 com 0, 10. Na terceira faixa, nós temos laranja. Quando a gente chegar na terceira, com laranja, você tem o quê? O fator de multiplicação. No meu caso aqui são 3 zeros, tá vendo? Então, se 3 zeros significa que ele vai vezes 1K, ou seja, vezes 1000. 10.000. Então, 1, 0, 10.000. Ele está dando aqui um erro de tolerância, que é o último anel, ele é bem dourado, eu estou vendo que é dourado. Também com mais ou menos 5%. Então, esse objeto que está aqui na minha mão, ele tem aqui, na última ponta aqui, dourado, é o quanto ele pode variar, o quanto o fabricante está declarando o erro dele. 10K, mais ou menos 5% para cima ou para baixo. Agora vamos ver na prática o valor medido.
Então, novamente, com muita gentileza aqui, eu viro a perninha do resistor. Não importa o sentido, né? O resistor ele não tem lado, não é como um diodo ou outros componentes. Encaixo aqui no protoboard. Uma perninha fica numa linha, outra perninha fica na outra linha. O que não pode é colocar assim, olha. Se eu colocar as duas perninhas na mesma linha, você não vai conseguir medir, você vai estar em curto. Então, se eu colocar essas duas perninhas na mesma linha, como está aqui, ela está em curto. Quando a gente fala curto, é que está em contato essas duas partes. Agora, quando eu coloco nesse outro pedaço aqui, na metade do protoboard, aí sim eles estão separados. Não precisa nem ficar na mesma linha cada um. Isso é treino. E, novamente, a palavra para experimento prático é a palavra treino. É para isso que serve o laboratório, tá bom? Para a gente treinar aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui um pouquinho. Tá bom. Bom, eu falei para vocês que a gente leu nominal 10K. Então, olhando para o nosso aparelho aqui, não é 200, não é 2000, ó, 20K. Então, a nossa leitura vai estar entre 2000 e 20K, que é nessa posição aqui. Você está com 10K, vamos ver se isso é verdade? Olha lá. A gente estava esperando 10. Olha quanto deu, 9,63. Interessante. Então eu vou colocar aqui, eu vou anotar do meu lado aqui no papel, 9,63K. Certo? Do outro também foi 69,7K. E a posição que eu coloquei foi essa aqui, ó, do 20K. Ou seja, o valor que, se a gente estava esperando 10, se você colocar aqui, ó, eu não vou conseguir ler, porque o aparelho não tá conectado para ler um fator de multiplicação nessa amplitude. Ele está preparado para ler qualquer coisa entre 2K e 20.000K. E 20K. 2.000 aqui seria 2K, entre 2K a 20K. Então eu só coloco aqui, ó. Como é 10, 10 está entre 2 e 20, não tá? É 9,63. Agora, olha que curioso. Eu vou deixar esse careta aqui e vou colocar outro resistor. Mas olha que bonitinho. É o mesmo resistor, só que ele é as mesmas cores. São as mesmas cores, só que ele é pequenininho em relação àquele. Ó. Ele é bem menor. Não sei se dá para ver a proporção. Ele é pequenininho. Ó. Deixa eu colocar do lado aqui. Ele é pequenininho. Ele é um terço do tamanho do outro. No entanto, as cores são as mesmas. Eu estou vendo bem aqui, vocês não estão vendo, mas ele é marrom, preto e laranja. E laranja não, tinha que ser vermelho. Não, é laranja. Marrom, preto e laranja. Aqui é igual esse aqui. Vou pegar a minha tabelinha. Já está lá. Marrom, preto e laranja. É também 10K. E olha que curioso. Eu vou colocar aqui, novamente, gentilmente. Vou colocar outro aqui. Então eu tenho um resistor de 10K nominal. Nominal é aquilo que estava declarado pelas cores, né? E agora eu vou ler outro aqui, outro de 10K. Vou deixar na mesma faixa e eu espero ler qualquer coisa próximo de 10K. Olha quanto que eu estou lendo. 9,8. E olha que interessante também. A tolerância, que esse aqui, que é o último anel, nesse amigo nosso aqui, é também dourado. Ou seja, esse aqui é 9,8 e a tolerância, quando a gente fala em dourado, só para a gente ver aqui na minha tabela, tolerância, quando é dourado, é mais ou menos 5%, que é ouro aqui, né? E na tabela do professor também, vamos olhar aqui, olha, porque isso é padronizado, dourado mais ou menos 5%. Então veja que interessante, este amigo nosso aqui, ele está com 9,8, a gente estava esperando 10, e esse aqui está com 9,6 e a gente estava esperando 10. Agora tem que calcular a tolerância desse para esse, né? Então o que a gente faz? Eu vou colocar assim, ó, nominal 10K modelo 1 e nominal 10K modelo 2. É o que eu estou escrevendo no papel que vocês não estão vendo. Eu vou colocar o modelo 1 vai ser aquele que é o maior, o primeiro que eu li. Então eu vou medir aqui 9,62 K. K ohms, né? Seria 9,62, 962 mil, não, 9,6 mil K ohms. E aqui 9,8
Opa, você vê que é importante estar bem fixo no protoboard, senão é um valor esquisito aqui, ó. 9,81. Então são dois fabricantes, dois modelos diferentes, e que vamos ver se eles estão dentro da tolerância. Então o que a gente vai fazer? A gente pode calcular. Vou deixar para vocês calcularem. O que eu vou apresentar o exercício para vocês. Então essa é a dinâmica, ou seja, a gente vai. Isso aqui nós temos o resistor. Cada resistor tem um código de cores. Primeiro a gente identifica. Nós descobrimos que esse aqui é um resistor de 10K. Se ele é um resistor 10K, esperamos que a gente leia 10K. Antes de ler, a gente ajusta a escala do multímetro para o valor que seja possível ser lido com esse aparelho. Então, no meu caso aqui, eu tenho de 2K a 20K, o 10K está no meio. Então, eu ajustei certo, fui lá, medi e não deu o 10. E aí começa o erro. Então, qual que é o exercício do professor? É exatamente isso. Ele põe, porque é muito importante, uma coisa é a teoria, que você não tem que fazer os cálculos dos circuitos. Outra coisa é que antes de começar a montar o circuito, identificar com precisão cada componente e aplicar nas fórmulas que vocês conhecem da teoria para redesenhar o circuito com aquilo que realmente você tem de fato. Porque acontecem coisas na eletrônica, você tem os mesmos componentes, o mesmo circuito, um funciona, o outro não funciona. Porque não foram utilizados os valores reais de medição e sim os valores nominais, que eventualmente, como vocês estão percebendo, podem ser muito diferentes. Vamos ver o exercício que o professor propõe? Então aqui está a teoria. Recomendo, se já não fizeram isso, a leitura da última aula com todo o entendimento do que foi explicado, para que essa teoria, esse exercício, a teoria ajude e faça o entendimento da parte prática com tranquilidade, né? Eu vou procurar aqui o exercício. Olha, está aqui, ó. O exercício está aqui. Então, esse aqui é o exercício. Deixa eu me colocar aqui que eu gosto de aparecer. Título do exercício. Bom, objetivo. Entender o ohmímetro como instrumento de medição para medidas de resistência elétrica. Isso que nós fizemos aqui na prática. Aqui. Teoria. Campo destinado ao aluno relatar parte teórica desse laboratório, mediante pesquisa em livros, apostilas, sites e revistas. Vejam, a cada citação, eu mesmo, para poder preparar essa aula, eu busquei algumas informações que por acaso estão com o professor. Então é importante citar quem gerou a fonte. Então, o professor Sérgio Tavares, que gerou para a gente esse documento. Então, qualquer teoria que você colocar, você coloca a citação, em que momento foi colocado e foi utilizado esse material, tá? Para você anexar no final do relatório. Isso vai acontecer na toda a sua vida acadêmica e também profissional. Aí vem o que é para fazer no exercício. É aquilo que nós fizemos. Faça a leitura dos resistores reais, que são os objetos aqui, anote da tabela abaixo o valor solicitado. Então, R1, o valor nominal era aquele que a gente lê na tabela de cores. A tolerância é aquela que está indicada no último anel do resistor, aquela coisa dourado, prata. Este é o valor medido pelo ohmímetro. E esta é a posição, a escala, que é o multiplicador que a gente viu lá no resistor, é a escala que permite a gente ler com precisão. E quando ele coloca ΔR, que é o valor em porcentagem, que é o desvio percentual do esperado com o medido. Se é 2%, 5%, esse valor tem que estar próximo da tolerância aqui, né? Então a tolerância, acredita-se que o fabricante, sabendo do processo de fabricação do resistor dele, ele consegue dar uma tolerância de confiabilidade para que esse produto seja utilizado. A gente vai averiguar isso. Isso é uma prática, é o tempo todo fazendo isso. Então, acreditar que você compra um componente e a especificação nominal que está dando lá, ela é exata, é difícil, porque são valores que dependem de questões muito particulares de processo. Como nós temos equipamentos de medição, multímetros, tem uma série de aparelhos, se você conhece a teoria, conhece as relações entre as grandezas, conhece o circuito eletrônico, então você não vai montar um circuito acreditando só no que o componente fala que faz aquele. Você tem que ler mesmo, né? Porque qualquer erro pode queimar ou não o produto, pode esquentar ou não o produto. Então depois o que você vai fazer? Vai preparar essa formulazinha aqui. Eu recomendo fazer à mão. Escrever aqui na planilha, fazer essa planilha, imprimir ou fazer mesmo com régua, tá? Para você começar, na hora que você faz com as mãos,
você estabelece uma relação sinestésica, né? Você tem sensação tátil, você está vendo unidade, está desenhando lá K, ohms, está memorizando, né? Então essa parte prática é muito importante. Se quiser também, eu mesmo fiz aqui uma planilhazinha no Excel, que eu posso colocar lá, por exemplo, nós tínhamos lá o valor nominal 10K, então vou colocar, em vez de colocar 10K, vou colocar 10 mil, porque eu quero trabalhar na unidade certa, aqui, 10 mil ohms. A tolerância que ele deu é 5%, então eu vou colocar 5%. O valor medido que nós lemos foi, se não me engano, 981 valor medido. A posição da seletora, ele já deu aqui o erro, menos de 1%. Ainda bem, né? Porque, então, eu já fiz uma formulinha aqui, né? Essa formulinha aqui que está aqui, que é a mesma que o professor colocou lá pra gente. Eu não recomendo muito fazer no Excel. Faz algumas à mão, treina, depois você organiza tudo, faz a sua planilha. O importante, meus amigos, é que o processo seja entendido. Então, a cada vez que você fizer uma medição, tira uma foto, né? Veja, olha, momento de medição, momento que encaixei na protoboard, momento que você ligou o aparelho. Você documenta o percurso necessário para você poder fazer esse experimento. Eu estou aqui trabalhando, eu posso tirar fotos aqui nos sistemas aqui, ó. Acabei de tirar uma foto e dá uma navegada no aparelho, né? Não fica preso à regra, né? Então você vai lá, dá uma experimentada. O que acontece se eu pegar, por exemplo, nosso careta aqui que a gente viu, 67.9K, que é um valor entre, tá aqui no multímetro, olha, entre 20 e 200K. Então eu estou colocando na unidade certa. Se eu colocar ali, vamos medir aqui. Cadê? Olha lá. 67.8K. Então, tá dando o valor que me esperado, é o que a gente queria ler. Aí, se você colocar essa mesma unidade em outra, o que acontece? Olha, já deu tudo bem, tá certo, mas às vezes, porque por acaso está na mesma faixa de grandeza, né? Eu estou usando resistores diferentes dos de vocês. Coloquem os resistores que vocês colocaram, o professor pediu para vocês fazerem exercício, né? Que mais? Eu acho que é só isso para esse exercício. Hoje eu demorei um pouco para esse vídeo porque ainda estava me organizando aqui, estava comprando os componentes, mas hoje essa aula vai ser dada para outra turma que não teve a parte teórica, e vocês que tiveram a semana passada vão poder entregar para o dia 15 esse relatório, tá bom? Qualquer dúvida a gente sempre está à disposição. Pensem sempre que treino é treino, jogo é jogo. Então, não fica restrito a essa atividade, treina, tenha curiosidade de utilizar o multímetro e outras questões, procura na internet, videoaula, componentes, faça experimentos por conta própria, porque na hora que você precisar, e você vai precisar, não vai aprender na hora que vai precisar. Na hora que vai precisar, você vai usar e não vai aprender, tá bom? Então, eu fico à disposição de vocês, boa aula e fiquem bem. É só eu saber desligar as coisas? Ah, beleza.